Boa noite a todos. Meu nome é Antônio. Esse acontecimento se deu no ano de 1995, na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Bom, eu morava com minha esposa e 2 filhos num bairro comum da cidade, até próximo do centro. Eu tinha um caminhão F4000, que era meu ganha-pão. Trabalhava com ele fazendo entregas de frutas e legumes nos varejos da cidade. Para isso, eu buscava mercadoria nas áreas rurais, tanto da minha cidade quanto de outras cidades. Numa dessas idas, conheci uma família que acabara de comprar muitas terras e estavam plantando em grande escala. Claro que eu adorei, pois teria mais trabalho, e tempos depois comecei a trabalhar bastante para eles. As entregas não paravam, realmente ganhei muito dinheiro naquela época. Mas como eram muitos pedidos, acabei combinando com essa família de começar a buscar as mercadorias na parte da noite, para ir adiantando o serviço do dia seguinte. Assim, quando amanhecesse, eu já estaria com o caminhão carregado e partiria direto para os varejos. E assim foi, estava tudo dando certo. Passou semanas, meses e tudo normal, até numa sexta-feira. Se não me falha a memória, era mês de agosto. Eu já tinha carregado o caminhão, devia ser por volta das 22 horas, estava na estrada dirigindo, quando do nada o farol do caminhão me revelou algo assustador. A alguns metros à frente, vi uma criatura horrenda parada à beira da estrada. Parecia que ia atravessar para o outro lado, mas quando percebeu o caminhão se aproximando, desistiu e rapidamente se encolheu, tentando se esconder em alguns matinhos da beira da estrada. Eu continuei dirigindo, e quando passei por aquilo, olhei e levei um baita susto. Aquilo não era um cachorro do mato, ou talvez um porco do mato. Era um animal grande, robusto, totalmente peludo. Tinha a cabeça enorme e os olhos brilhavam. De começo não identifiquei o que poderia ser aquilo, e nem me passou pela cabeça que poderia ser um lobisomem. Quando olhei pelo retrovisor, ele não estava mais na estrada. Segui o meu caminho assustado e pensando que tipo de animal poderia ser aquele. Cheguei em casa muito pensativo, até minha esposa estranhou meu comportamento, mas eu não quis contar a ela o que vi para não assustá-la. Nas noites seguintes, fiz esse mesmo trajeto tarde da noite, mas não vi mais aquele animal. Então acabou caindo no esquecimento. Uns dias depois, um dos agricultores com quem eu trabalhava também me falou que um dos seus empregados estava doente e perguntou quanto que eu queria para fazer o serviço do rapaz, que era encher o caminhão com as caixas de legumes. Eu acertei o valor, só que eu tinha muito serviço atrasado, então eu disse ao agricultor se eu poderia ir às 2 horas da madrugada fazer o serviço. E ele disse que tudo bem. Na mesma noite, quando deu horário, liguei o caminhão, peguei o rumo do sítio. Quando eu cheguei na porteira, achei estranho, pois o barracão onde ficava guardados os legumes estava com as luzes apagadas. Então eu pensei, vixe, será que o homem esqueceu do nosso combinado? Então desci e abri a porteira. Logo adentrei o sítio, pisando no acelerador, fazendo barulho, para chamar a atenção de alguém que estivesse lá. Mas não apareceu ninguém. Encostei perto do barracão e entrei, pois a porta também estava escancarada. Só tinha um bico de luz acesa, bem fraquinha, lá nos fundos. Ali o clima já azedou para mim. Comecei a ter pressentimentos ruins. O combinado era que teria algum peão me esperando. De repente, comecei a me sentir vigiado. Então decidi voltar para o caminhão e abortar o serviço. Mas no momento que ia sair para fora do barracão, ouvi um barulho de caixas caindo do lado de fora. Fiquei muito assustado e me escondi. Logo pude ouvir uns passos pesados que vinham se aproximando do barracão. Quase desmaiei quando vi um cachorro enorme andando em 2 pernas. Era magro, cheio de pelos, orelhas caídas, olhos brilhantes. Segurei até a respiração nesse momento. Aquela coisa ficava cheirando o ar. Aí lembrei da outra coisa que vi na beira da estrada. Era exatamente igual. Pelo porte daquilo, acabaria com o ser humano facilmente. A criatura ficou parada na porta,
e começou a rosnar. Parecia até que sabia que eu estava escondido lá dentro. Eu estava com muito medo nessa hora. Só pensava em salvar a minha vida. Então calculei a distância de onde eu estava até meu caminhão. Fiquei esperando uma oportunidade para correr. O lobisomem começou a se movimentar dentro do barracão. Estava me caçando. E quando ele se afastou bastante da porta, não pensei duas vezes e sebo nas canelas. Tirei uma carreira doida sem olhar para trás. Entrei com tudo no caminhão e saí travando portas e janelas. Não conseguia respirar de tanto medo. Quando olhei para o barracão, o lobisomem estava lá na porta me encarando. Liguei o caminhão e acendi os faróis. Aí pude ver com exatidão. O bicho era a coisa mais horrível do mundo. Tinha bem uns 1,90 m de altura e pelos da cara eram falhados. Aquilo me olhava com ódio. Ele pensou que ia me pegar. Acelerei o caminhão e fui saindo do sítio. Aquilo não veio atrás de mim. Chegando em casa, olhei para todos os lados antes de descer. Entrei em casa e tranquei tudo. Fui tomar um banho gelado para ver se me acalmava, pois até a minha pressão subiu. No dia seguinte, nem consegui trabalhar. À tardezinha, o dono do sítio foi lá em casa e perguntou o que aconteceu, pois não peguei as encomendas e larguei tudo aberto. Então expliquei para ele o que tinha ocorrido. Ele não acreditou muito na minha história e pediu que eu fosse então no dia seguinte buscar os legumes. E assim eu fiz. No dia seguinte cheguei lá e estava uma bagunça lascada. Fui conversar com o sitiante e ele me falou que os funcionários chegaram cedo para trabalhar, por volta das 4 horas da manhã. E quando abriram o barracão, deram de cara com um lobisomem lá dentro. Aquilo saiu correndo atrás dos trabalhadores e só não fez uma tragédia porque os cachorros estavam soltos e travaram uma briga com ele. Nisso, os trabalhadores conseguiram se abrigar. Eu reafirmei minha história para ele. Disse que era a mesma criatura, que parecia um cachorro grande, mas corria igual um homem. Um dos trabalhadores nos falou que aquela criatura já teria tentado invadir o sítio outra vez, pois numa noite ele ouviu uma briga muito feia dos cachorros com alguma coisa que estava escondida nas moitas. Depois disso, acreditaram em mim e começaram a usar armas durante a noite. E eu mudei toda a logística de trabalho. Passei a trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde. Depois desse horário não ficava nem mais um minuto andando por aquelas áreas. Para mim, o lobisomem era alguém que trabalhava lá mesmo, pois foi assim que o sitiante armou os trabalhadores para o lobisomem nunca mais ser visto. E eu fiquei com essa experiência terrível. Boa noite e muito obrigado. Olá, inscritos do canal Uivos. Me chamo Abelardo. Vou contar aqui a experiência mais tenebrosa que já tive em toda a minha vida. Na época, eu tinha 29 anos. E isso aconteceu no ano de 1997, na cidade de Itaguaí, São Paulo. Nunca imaginei passar por uma situação dessas. E pior ainda, ser tirado de louco ou mentiroso. Fora as piadas. Mas eu e meu amigo de trabalho sabemos muito bem o que vimos. Um lobisomem. Bom, nessa época eu trabalhava numa pequena empresa que ficava localizada num bairro industrial. Esse bairro ficava muito próximo da área rural da cidade. Hoje já mudou tudo por aqui. Enfim, eu tinha um carro antigo que vivia dando problemas, mas como a firma ainda não tinha liberado um ônibus para fazer o transporte dos funcionários, cada um se virava como podia. E eu ia com o meu carro, mesmo ele dando alguns problemas. Certo dia, esse meu amigo combinou de pegar a carona comigo para ir embora. Ele ajudaria com a gasolina. Eu aceitei, pois estava com pouca gasolina no tanque e sem dinheiro para repor. Quando terminou nosso horário de serviço, às 23 horas, começamos a retornar para casa. Nisso, vi que o ponteiro estava baixo demais e falei para o meu amigo que teríamos sorte de conseguir sair daquela área e chegar no posto de gasolina, que ficava na entrada da cidade. Para sair do bairro industrial, tínhamos que passar por uma estrada de terra, beirando a área rural. Era um lugar ermo, sem movimentação, tudo escuro e cheio de matagal. Aqui e acolá se via alguma casa,
No meio da estrada, o carro desligou. Bati a chave por 3 vezes e nada. Falei para o meu amigo: "Putz, não deu nem tempo da gente chegar no posto. Acabou a gasolina. Agora vamos ter que empurrar até chegar lá." Nisso, já estávamos cansados, com fome, mas não tinha outro jeito de chegar em casa. Então começamos a empurrar o carro, mas estava muito difícil. A estrada tinha muitos buracos. Foi quando, do nada, ouvimos algo passar na frente do carro, correndo muito rápido e pisando forte. Então olhamos assustados e vimos um vulto muito grande e todo preto pulando a cerca do outro lado da estrada. Bateu um arrepio na alma. Meu amigo me perguntou que bicho era aquele, mas nem eu sabia do que se tratava. Falei para ele entrarmos no carro. De dentro do mesmo, ficamos olhando para a cerca, mas não vimos mais aquele animal. Estava tudo quieto. Mesmo com medo, resolvemos descer e continuar empurrando o carro, pois ficar ali no meio do nada não era uma boa opção. Nisso faltavam uns 200 metros para chegarmos até a pista. Já devia passar da meia-noite. Estávamos atentos a qualquer barulho, olhando para todos os lados. Um pouco mais à frente tinha uma casa, e assim que começamos a passar em frente a ela, ouvimos uns barulhos estranhos. Parecia que vinha daquela casa, ou de trás dela. Quando paramos por um momento, em frente à casa, vi de relance um bicho preto correr para a cerca. Logo, imaginei que era o mesmo bicho que correu atravessando a estrada. Aquilo era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Mesmo que foi rápido a visão, pude ver um animal maior que um macaco, mas que ao mesmo tempo parecia um cachorro, mas andava em 2 pernas igual uma pessoa. Nem sei expressar o que eu senti naquela hora, só sei dizer que nunca senti tanto medo na minha vida. Aquilo se escondia entre o mato alto, e percebi que havia cachorros naquela casa, mas estavam bem presos por correntes e latiam muito. Mas o mais intrigante é que mesmo com o furdunço dos cachorros, ninguém acordava. As luzes continuavam apagadas. Meu amigo me gritou para entrarmos novamente no carro, pois o lobisomem, percebendo nossa presença, começou a andar em nossa direção. Ele tentava se equilibrar nas pernas tortas. Os olhos dele brilhavam muito e eram muito grandes. Ficamos desesperados nesse momento, pois estávamos isolados naquela estrada com aquela coisa horrenda. A criatura se aproximou bem da cerca e nos encarava. Meu Deus, como que era assustador aquilo! O rosto coberto de pelos igual um macaco. Só conseguíamos ver com nitidez os olhos e os dentes pulados para fora da boca. O resto era pelo por cima de pelo. O medo dele se aproximar mais e tentar quebrar os vidros do carro era grande, pois pelo tamanho devia ter muita força. O lobisomem nos encarou por alguns minutos e começou a se afastar da cerca. O perdemos de vista. Nem meu amigo e nem eu queríamos mais descer do carro para empurrar, pois a criatura poderia estar em qualquer lugar no meio do mato e nos atacar de surpresa. Não passava um carro para nos ajudar, nada, tudo deserto. Então ficamos presos ali a noite toda, rezando para as horas passarem rápido, ou aparecer alguém para nos ajudar. Mas nessas horas, parece que o tempo para. 1 hora parece 5. Nem uma alma penada que fosse apareceu para ajudar. Quando foi perto das 4 horas da manhã, começamos a ouvir novamente os latidos do cachorro. Já ficamos atentos a outra aparição. De repente vimos aquele lobisomem sair correndo pelo mato, indo para a lateral da casa. Ele sabia que os cachorros não o pegariam, pois estavam presos. O bicho começou a cheirar a janela, que parecia ser do quarto. Depois ele foi até a porta da frente e só empurrou e entrou. Acho que ela já estava meio aberta. Comecei a pensar que se tivesse alguma família lá dentro, agora seriam devorados por aquilo. Comecei a pensar rápido no que fazer, pois imaginei ter crianças na casa. Então falei para o meu amigo: "Cara, ele vai atacar a família e eles estão dormindo, vamos pegar uns pedaços de madeira e vamos lá." Meu amigo concordou de imediato. Descemos do carro e pegamos alguns paus que estavam caídos ao pé da cerca. Mas meu amigo me chamou a atenção nesse momento. "Abelardo, espera, escuta!" Fora os cachorros latindo, não tem ninguém gritando ou pedindo ajuda. Não deve ter ninguém lá dentro.
Aí eu prestei atenção e realmente de dentro da casa não via um barulho sequer e nem uma luz foi acesa. Ficamos ali parados, com as portas do carro abertas, pois qualquer coisa a gente pulava para dentro. Mas foi passando o tempo e até os cachorros pararam de latir. E o lobisomem não saiu lá de dentro, ou se saiu, saiu por outra porta. Logo começou a amanhecer, foi clareando tudo. De repente, a porta da casa se abriu e um homem velho, eu imagino que devia ter mais de 60 anos, saiu para fora. Ele estava só de calças. Quando ele nos viu, ali parados em frente à sua casa, arregalou os olhos e rapidamente trancou a porta. Não entendemos nada na hora, mas também não perdemos tempo e voltamos a empurrar o carro para sair dali o mais rápido possível. Logo chegamos à pista e de lá meu amigo pegou um galão e foi buscar gasolina. Eu fiquei aguardando dentro do carro. Depois, finalmente conseguimos chegar em nossas casas. Nossos familiares estavam preocupados conosco, mas explicamos tudo o que aconteceu. Alguns acreditaram, outros não, fizeram piadas, tiraram sarro, enfim, cada um acredita no que quer ou no que vê. Só sei que eu fiquei muito impressionado com tudo isso. Não sei se aquele velho era o lobisomem ou ele escondia o lobisomem na casa dele. Só sei que depois dessa noite, nunca mais deixei faltar gasolina no carro. E graças a Deus, logo também a firma disponibilizou um ônibus pra gente. Toda vez que passamos em frente àquela casa, meu amigo e eu ficávamos olhando, atentos. Mas por incrível que pareça, a casa sempre estava fechada, com as luzes apagadas. Não ouvimos boatos dessa fera e também nunca mais vimos. Hoje está tudo mudado por aqui. Aquele local é um bairro bem movimentado. Até hoje me pergunto onde foi parar aquele velho e qual a relação dele com o lobisomem. Depois de ter visto esse lobisomem, meu conceito sobre coisas naturais mudou totalmente. Hoje não duvido que certos tipos de criaturas e seres vivem entre nós. Esse foi o meu relato, que é totalmente verídico. Acreditem ou não. Obrigado, canal Uivos. Olá, vou compartilhar aqui o meu relato. Não gosto muito de lembrar, mas é algo que as pessoas precisam saber que existe e ninguém está livre de dar de cara com um. Bom, meu nome é Henrique. Tudo aconteceu em 2001 na cidade em que eu morava, Palmas, no Tocantins. Eu trabalhava numa firma no período das 3 da tarde até as 11 da noite. Essa firma fornecia o fretado, que por sorte tinha um ponto de parada próximo à minha casa. Certa noite, quando acabou o serviço, fui até o vestiário pegar minhas coisas. E um dos caras que trabalhava comigo me falou: Henrique, eu trouxe a picareta que você pediu. Eu agradeci e disse que assim que terminasse de usá-la lá em casa, devolveria. Nisso subimos todos no fretado e partimos. Não deu nem 10 minutos de viagem e um dos caras falou alto: ô louco, gente, vem ver o que é aquilo, corre aqui, vem ver. Então todo mundo começou a se levantar de suas poltronas e correr para as janelas para ver. Eu não consegui chegar a tempo nas janelas, então não vi nada. Mas alguns disseram que viram um bicho preto escorado na árvore. Outros diziam que era um cachorro em pé. E outros falavam que não viram nada. Pior que isso foi próximo do ponto onde eu descia. Mas como os caras começaram a levar na brincadeira, então não levei a sério também. Achei que era algum tipo de zoeira. Chegou no ponto e eu desci. Estava sozinho. Comecei a andar. As ruas estavam tão desertas, já era meia-noite ou mais. Faltava ainda uns 10 minutos de caminhada até minha casa. Então eu resolvi dar um balão e passar por um caminho que era cercado por matos, mas saía praticamente em frente à minha casa. No meio desse caminho, comecei a ouvir barulhos, que parecia que tinha mais alguém por ali. Quando olhei para o lado direito, um pouco à frente, vi um vulto muito alto se escondendo no mato. De começo, achei que era algum ladrãozinho safado. Fiquei com um pouco de medo. Pensei em voltar para a rua, mas segurei firme na picareta e me enchi de coragem e comecei a caminhar lentamente. Fiquei atento em posição de ataque. Caso fosse atacado, me defenderia. Mas rapidamente percebi que se tratava de outra coisa.
pois aquilo começou a rosnar e um fedor de carniça terrível invadiu o ar. Eu não conseguia mais ver a criatura, pois ele se escondeu nos matos. Então eu me agachei também e fiquei escutando os rosnados. Foi quando ergui um pouco a cabeça para ver se via o bicho e dei de topa com aquilo em pé. Ele estava farejando o ar e me caçando com os olhos. Na hora, lembrei das histórias que meu avô me contava, e a descrição do lobisomem batia com aquilo que estava ali na minha frente. Me arrepiei todinho, fiz o sinal da cruz e pedi para Deus me livrar daquela aberração. Eu não tinha como sair dali, sem que aquilo me visse e me pegasse. Então o jeito foi eu me apegar com Deus e me agarrar nas orações, pedindo livramento. O lobisomem começou a uivar, como se estivesse chorando. Era um lamento, não gosto nem de lembrar daquilo, é assustador. Só quem já ouviu sabe do que eu estou falando. De repente ele se calou, então olhei novamente e ele tinha sumido. Então fui saindo do mato lentamente. De repente ouvi outro barulho no mato, bem atrás de mim. Assustado, me virei rápido e graças a Deus tive um bom reflexo nesse momento de terror, pois o lobisomem já vinha colocando suas mãos em mim. Eu dei com a picareta bem no meio das fuças dele e o bicho caiu no chão e começou a gritar. Parecia um cachorro quando é atropelado. Eu não esperei para ver o que ia acontecer. Saí correndo feito um louco. Quando cheguei em frente à minha casa, pulei o muro que era baixinho, caí dentro do quintal e olhei para a rua, mas nem sinal do lobisomem. Entrei em casa e tranquei bem a porta. Minha esposa, que estava dormindo, acordou assustada com a minha bagunça. Enquanto eu olhava lá fora pelas janelas, ia contando para ela que um lobisomem me atacou no meio do caminho. Aí me dei conta que larguei a picareta lá no caminho. No dia seguinte chamei 2 amigos para ir comigo, mas chegando no local não achei mais ela. Eu acho que o lobisomem levou com ele. Eu acabei ficando muito traumatizado com tudo aquilo. Até mudei a rota para não ter que passar por ali. Mas um dia eu tive que passar ali por perto de dia e vi um homem estranho entrando naquela trilha. E ele estava muito desconfiado, olhando para os lados. Comecei a desconfiar dele, mas depois disso não vi mais aquele homem rondando por ali. Passou-se alguns meses e eu fui visitar um amigo que estava fazendo uma reforma em sua casa. Na verdade, ele estava construindo mais cômodos e tinha um pedreiro trabalhando na obra. Eu cheguei lá e papo vai, papo vem com meu amigo, ele me chamou para ver o andamento da obra. E quando eu entrei no cômodo, vi a picareta do meu outro amigo junto com outras ferramentas. Então perguntei a esse amigo se aquela ferramenta era dele, e ele disse que não, que era do pedreiro. Nesse momento, o pedreiro apareceu atrás de nós e ficou calado, só me encarando. Eu cumprimentei ele e ele não me respondeu. Eu vi que esse pedreiro era o mesmo cara que eu tinha visto entrando no caminho da mata. Então pensei que ele era o lobisomem. Mas eu não vi cicatriz no rosto dele. Então minha esposa disse que talvez não era ele quem virava lobisomem. Talvez ele só achou a picareta caída e pegou para ele. Mas eu achei muita coincidência tudo aquilo. Bom, durante alguns dias eu ainda o via trabalhando na construção do meu amigo. E outras vezes o flagrei entrando no caminho, sempre muito desconfiado. O fato é que esse cara acabou abandonando o serviço e sumiu do bairro. E depois do sumiço dele, nunca mais vi lobisomem por aqui. E também não dei mais sorte pro azar. Não ando mais à noite por lugares de matas e isolados. Mas foi uma experiência para deixar qualquer pessoa com muito medo. Boa noite. Bom, meus amigos, chegamos ao fim dos relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Família, não esqueçam de comentar, curtir, hypar o vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal Uivos. Eu agradeço demais cada um de vocês. Bora para os salves de hoje? Bom, o salve de hoje vai para o Orlando Alcovias, Rosilda Pereira, Evaldo Ribas, José Carlos, Rosângela Mendonça, Luciano Sena, Luciana Mendes, Ângelo Augusto, Ana Paula Mendes, Neia Oliveira, Valdênia Oliveira, Guilherme Martins, Bruno Ribeiro, Dayana Mendonça, Carlos Marques, Rita de Cássia, Ailton Marinho, Eduardo Nascimento, Joselito José, Débora Gomes, Karina Alves, Eliezer Gonçalves, Velda,
Simone Fagundes, Gilvânia Lima, Simone Lima, Bárbara Dias, Bode Velho e o canal parceiro Fabuloso e Outras Histórias. Família, agora eu me despeço deixando aqui minha gratidão pela amizade de cada um de vocês. Se eu ainda não citei seu nome aqui nos salves, deixa aí nos comentários um puxão de orelha. Bom, desejo a cada um de vocês um final de semana abençoado, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira.